O marechal-chefe do ar me passou um rádio para avisar que estaríamos em menor número. 1 para 4. Então, tive que pensar rápido. Precisávamos de um elemento surpresa. Mandei que meu esquadrão se escondesse acima das nuvens. O plano era esperar o inimigo chegar tão perto a ponto de sentirmos o seu cheiro e então atacar! Em que dia foi isso exatamente, Sr. Bundy? Preciso anotar no quadro negro com giz vermelho. O giz vermelho é exclusivo para datas. A senhora Veracidade usava um rigoroso código de cores no quadro negro. Giz vermelho, datas. Giz verde, lugares. Giz azul, acontecimentos. Giz laranja, batalhas famosas. Giz rosa, citações. Giz roxo, reis e rainhas. Giz amarelo, políticos. Giz branco, líderes militares. Giz preto, bom, o giz preto não aparece muito na lousa. Melhor usar com parcimônia. Vovô pensou por um tempo. Jack sentiu um frio na barriga, pois sabia que datas não eram o seu ponto forte. Mas por fim, vovô respondeu confiante. 3 de julho, 11 horas da manhã. Eu me lembro muito bem. A professora escrevia todos aqueles fatos no quadro negro, o giz vermelho guinchando enquanto vovô continuava. Então, esperamos até o último minuto. Assim que vi o primeiro Messerschmitt surgir debaixo das nuvens, dei a ordem. Mergulhar! E em que ano foi isso? Perdão, senhorita. Em que ano foi isso? Insistiu a senhora Veracidade. Desastre. A expressão do vovô ficou tão confusa quanto a sua mente. Do fundo da sala, Jack interveio para defender o avô. Senhorita, seria melhor se parasse de interromper com perguntas. Mas isso é uma aula de história. Precisamos de fatos. Por favor, só deixe o comandante terminar a história, senhorita, e podemos rever todos os fatos mais tarde. Muito bem. Mas ela continuou segurando o giz vermelho na mão, em posição. Por favor, continue, Sr. Bunty. Obrigado, senhorita. Onde é que eu estava mesmo? Estava claro que o pobre senhor tinha perdido o fio da meada. Por sorte, seu neto conhecia a narrativa muito bem. Ouvira aquela história de bravura centenas de vezes e nunca se cansava dela. E ele prontificou-se a ajudar. O senhor viu o primeiro Messerschmitt e deu ordem para mergulhar! Isso mesmo, meu rapaz! Assim que meu esquadrão de Spitfires atravessou as nuvens, percebemos que aquela seria a luta de nossas vidas. Os olhos do vovô se iluminaram de animação. Ele estava revivendo o momento como se tivesse acontecido no dia anterior. O radar havia estimado 100 aviões no total, mas pareciam 200. 100 Junkers e 100 Messerschmitts. Do outro lado, havia apenas 27 Spitfires. As crianças estavam em êxtase. A senhora Veracidade escrevia os seus fatos preciosos no quadro negro. Por exemplo, quantos aviões havia de cada lado, com uma coleção de gizes coloridos. Assim que terminou, voltou ao giz vermelho, aquele exclusivo para datas, e abriu a boca como se estivesse prestes a falar. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, a sala inteira fez shhh. Vovô prosseguiu a todo vapor. As crianças estavam na palma de sua mão. Disparei minhas metralhadoras e a batalha começou. Foi ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. O céu estava cheio de balas, fumaça e fogo. Então eu acertei o meu primeiro Messerschmitt. O piloto da Luftwaffe pulou de paraquedas. Pam! E mais um. Mas nossa missão do dia era derrubar os Junkers. Eles eram mortíferos. Cada bombardeiro daqueles carregava toneladas de explosivos. Se não os detivéssemos, choveriam bombas sobre todos os homens, as mulheres e as crianças de Londres. A batalha feroz pareceu durar horas,
A Força Aérea Britânica deve ter derrubado uns 50 aviões naquele dia. Muitas aeronaves da Luftwaffe ficaram tão danificadas que precisaram ser retiradas imediatamente para o outro lado do Canal da Mancha. Ao voltar para a base naquele dia, todos do meu esquadrão fomos recebidos como heróis. As crianças irromperam em aplausos empolgados. Não era para menos. Quando as palmas dos alunos cessaram, vovô retomou a história. Mas aquela não era a hora de comemorar. Sabíamos que o inimigo voltaria e logo, em números ainda maiores. A Batalha da Inglaterra tinha começado de verdade. Nosso esquadrão perdeu 4 pilotos corajosos naquele dia. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Toda a turma ficou em silêncio deslumbrado. Aquilo sim era como deveria ser uma aula de história. O menino sentado ao lado de Jack virou-se para ele e sussurrou. Seu avô é uma lenda, hein? Eu sei. Bem, muito obrigada pelo seu tempo, Sr. Bunting. Estamos chegando agora ao final da aula. Meu giz vermelho está a postos. Precisamos anotar todos esses fatos. O senhor poderia, por favor, nos contar em que ano isso aconteceu? Em que ano? Sim, preciso anotar no quadro para que meus alunos passem nas provas do próximo semestre. Precisamos saber todos os fatos. E ainda mais fatos. Vovô olhou para a professora um tanto confuso. Foi este ano? Como assim? Este ano, senhorita. 1940. A turma deu risadinhas desconfiada. Com certeza o vovô estaria brincando. Certo? Jack se remexeu na cadeira desconfortável. A senhorita Veracidade lançou outro de seus famosos olhares fatais para a turma, que voltou ao silêncio. O senhor acha mesmo que estamos em 1940? Sim, é claro que estamos em 1940. O rei George VI está no trono e o Sr. Churchill é o primeiro-ministro. Não, Sr. Bunting, estamos em 1983. Não pode ser. Sim. A rainha Elizabeth II ocupa o trono e a maravilhosa senhora Thatcher é a primeira-ministra. Vovô não pareceu muito convencido, não. Na verdade, ele olhou para a professora como se ela tivesse pirada. Senhora, uma mulher como primeira-ministra, a senhorita deve estar com um parafuso solto, não é mesmo? Acho que é o senhor que tem um parafuso solto, Sr. Bunting. Bem, muito obrigada por essa visita tão informativa. Agora, adeus. Como se estivesse enxotando um pombo, a senhorita Veracidade expulsou o homem da cadeira. Baixinho, ela murmurou para a turma. Vocês não precisam anotar nada que esse senhor disse, ouviram? Ele não sabe nem em que ano estamos. E, além de tudo, está de chinelo. O pobre vovô ficou parado diante da turma. Antes, ele estava subindo aos céus. Agora, parecia ter acabado de fazer um pouso forçado. Jack ficou arrasado. O sinal tocou no momento perfeito. O garoto nunca se sentiu tão aliviado com o fim de uma aula. Jack abriu caminho para chegar ao avô enquanto a turma saía da sala. O que tinha começado como a melhor aula de história de todos os tempos havia se transformado na pior de todas. Quando Jack alcançou o avô, a senhorita Veracidade chamou o menino de volta. Jack, posso falar com você, por favor? Um momento, senhor, disse o menino ao avô enquanto se dirigia à professora. Prometa que nunca mais vai trazer o seu avô à minha sala de aula. Prometo, não vou trazê-lo aqui outra vez, de jeito nenhum. O garoto deu meia volta e estendeu o braço para segurar a mão do avô. Sua pele tinha uma textura de bebê, macia e sedosa. Vamos, comandante, vamos voltar à base. Eu não entendo. A apresentação não foi clara. Eu decepcionei você? Era difícil não chorar ao ver o avô daquele jeito. Mas Jack estava determinado a ser forte. Não, comandante, de jeito nenhum.
O senhor nunca me decepcionou, nem nunca vai me decepcionar.